Amado Deus, ao iniciarmos este estudo do Gênesis, capítulo 6, queremos agradecer pela Tua palavra, que é luz para nossos caminhos e guia para nossas vidas. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine, trazendo entendimento e revelação sobre as lições que podemos aprender neste capítulo. Que cada palavra lida nos aproxime mais de Ti e nos ajude a compreender o Teu propósito para nós. Em nome de Jesus, amém. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. 2 Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. 3 Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. 4 Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. 5 E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. 6 Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. 7 E disse o Senhor: Destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. 8 Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. 9 Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações, Noé andava com Deus. 10 E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. 11 A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. 12 E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. 13 Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. 14 Faze para ti uma arca da madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. 15 E desta maneira farás, de 300 covados o comprimento da arca, e de 50 covados a sua largura, e de 30 covados a sua altura. 16 Farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe as andares, baixo, segundo e terceiro. 17 Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, e tudo o que há na terra expirará. 18 Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. 19 De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, farás entrar na arca, para os conservar vivos contigo, macho e fêmea serão. 20 Das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. 21 E leva contigo de toda a comida que se come e ajunta-a para ti, e te será para mantimento, a ti e a eles. 22 Assim fez Noé, conforme a tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. Vamos explorar o Gênesis, capítulo 6, versículo por versículo, trazendo um ensinamento detalhado sobre cada parte. Gênesis 6, ensinamento bíblico. Versículo 1 Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra e lhes nasceram filhas. Este versículo introduz o cenário da humanidade crescendo em número. A multiplicação da população traz tanto bênçãos quanto desafios. A diversidade de pessoas pode levar a relacionamentos complexos e conflitos, refletindo a condição humana. Versículo 2 Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Aqui, filhos de Deus é frequentemente interpretado como anjos ou descendentes de Sete, enquanto filhas dos homens se refere a descendentes de Caim. A escolha de mulheres baseadas na aparência é um lembrete de como a superficialidade pode levar a decisões que não são sábias e que podem resultar em consequências negativas. Versículo 3 Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, pois ele é carne, e os seus dias serão 120 anos. Deus estabelece um limite para a vida humana. Isso reflete a paciência de Deus, que, apesar da corrupção crescente, ainda oferece oportunidades de arrependimento. Os 120 anos podem ser vistos como um aviso de que o juízo está próximo.
Versículo 4. Naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus vieram a ter relações com as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos, estes eram valentes, homens de fama, que houve na antiguidade. Esse versículo menciona os gigantes, que podem simbolizar a força e a violência que prevaleciam na sociedade. A união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens destaca a mistura de linhagens e a consequência da desobediência a Deus. Versículo 5. E viu o Senhor que a maldade do homem se tinha multiplicado na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Deus observa a corrupção da humanidade. Este versículo enfatiza a natureza pecaminosa do coração humano, mostrando que a maldade não é apenas externa, mas também interna. A repetição da palavra má indica a gravidade da situação. Versículo 6. E arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e pendeu-se em seu coração. A expressão do arrependimento de Deus é profunda, pois revela a tristeza divina diante da rebelião humana. Isso não implica que Deus cometeu um erro, mas que ele se entristece com a condição da criação e suas consequências. Versículo 7. Disse o Senhor: Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Aqui, Deus declara um juízo iminente. A destruição não se limita aos seres humanos, mas abrange toda a criação, refletindo a severidade do pecado e suas repercussões amplas. Versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé se destaca como um homem justo em meio à corrupção. A graça de Deus é um tema central, pois mesmo em tempos de juízo, ele ainda oferece salvação a quem o busca. Versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações, Noé andava com Deus. O caráter de Noé é descrito como justo e perfeito, mostrando que é possível viver de acordo com os princípios de Deus, mesmo em uma sociedade corrompida. Andar com Deus implica uma relação íntima e ativa com o Criador. Versículo 10. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Noé são mencionados, pois deles virão as nações após o dilúvio. Isso estabelece a importância da linhagem de Noé na história da humanidade. Versículo 11. E a terra estava corrompida diante de Deus, e cheia de violência. A descrição da terra reflete a gravidade do pecado. A corrupção e a violência não eram apenas comportamentos individuais, mas uma característica da sociedade como um todo. Versículo 12. E olhou Deus para a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Deus observa a totalidade da corrupção. Isso enfatiza a ideia de que o pecado se espalhou, afetando todos os aspectos da vida na terra. Versículo 13. Disse pois Deus a Noé: O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência por causa deles, e eis que os destruirei com a terra. Deus revela a Noé o plano de destruição. Essa comunicação direta demonstra a importância da fidelidade de Noé e sua posição como um instrumento de salvação. Versículo 14. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste, de compartimentos farás a arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. A instrução para construir a arca é um ato de fé. Noé deve seguir as instruções de Deus para a salvação, simbolizando a obediência e a preparação. Versículo 15. E deste modo a farás, do comprimento da arca 300 covados, e da largura 50 covados, e a altura 30 covados. As dimensões específicas da arca mostram que Deus tem um plano detalhado. A arca é um símbolo de refúgio e salvação, projetada para resistir às águas do juízo. Versículo 16. Janelas farás na arca, e acabá-las com um côvado em cima, e a porta da arca colocarás ao seu lado, com andares, baixo, segundo e terceiro farás. As janelas e a porta representam a entrada e a saída, simbolizando a esperança e a oportunidade de salvação. A arca, portanto, é um espaço seguro em meio ao juízo. Versículo 17. E eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para destruir toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus, e tudo o que há na terra expirará. Deus explica a magnitude do juízo, enfatizando que é um evento total e abrangente. Isso ressalta a seriedade do pecado e a necessidade de um meio de escapar. Versículo 18.
mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, e a mulher e as mulheres de teus filhos contigo. A aliança de Deus com Noé é uma demonstração de graça e misericórdia. Apesar do juízo, Deus promete proteção e salvação para Noé e sua família. Versículo 19: E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os manter vivos contigo, macho e fêmea serão. Deus instrui Noé sobre a preservação da criação. A entrada de 2 de cada espécie na arca simboliza a continuidade da vida após o dilúvio. Versículo 20: Das aves segundo a sua espécie, e dos animais segundo a sua espécie, e de todo o réptil da terra segundo a sua espécie, 2 de cada espécie entrarão a ti, para os manter vivos. A ênfase na diversidade das espécies mostra a intenção de Deus de manter o equilíbrio da criação. Cada criatura tem seu papel e valor no plano divino. Versículo 21: E tu, toma para ti de toda a comida que se come, e ajunta-a junto de ti, e será para alimento para ti e para eles. Noé é instruído a preparar a comida necessária. Isso mostra a responsabilidade de cuidar e preservar a vida, mesmo em tempos difíceis. Versículo 22: E fez Noé assim, conforme tudo o que Deus lhe mandou, assim o fez. A obediência de Noé é um exemplo de fé ativa. Ele não apenas ouviu, mas agiu de acordo com as instruções de Deus, mostrando a importância de seguir a conclusão. Gênesis, capítulo 6, é um relato poderoso sobre a corrupção da humanidade, o juízo divino e a graça que Deus oferece através de Noé. Este capítulo nos ensina sobre a seriedade do pecado, a importância da obediência e a fidelidade de Deus em manter suas promessas. A história de Noé é um convite à reflexão sobre nossa própria vida e nossa relação com Deus, lembrando-nos de que, mesmo em tempos de crise, Ele sempre oferece uma saída e uma oportunidade de salvação. Querido Deus, agradecemos por este tempo de estudo e reflexão sobre o Gênesis, capítulo 6. Te louvamos pela tua palavra, que nos ensina e nos guia em nossos caminhos. Ao contemplarmos a história de Noé, pedimos que tu nos ajudes a ser obedientes e fiéis, mesmo em meio às dificuldades e à corrupção ao nosso redor. Que possamos sempre buscar viver em comunhão contigo, confiando em tua graça e em tuas promessas. Leva-nos a aplicar os ensinamentos que recebemos em nossas vidas diárias, e que possamos ser luz em meio à escuridão. Em nome de Jesus, amém. Ao final deste estudo sobre o Gênesis, capítulo 6, somos lembrados da profunda lição que a história de Noé nos traz. Vivemos em um mundo que muitas vezes se afasta dos caminhos de Deus, onde a corrupção e a violência podem parecer prevalecer. No entanto, a vida de Noé nos ensina sobre a importância da obediência, da fé e da perseverança, mesmo diante de desafios imensos. Deus viu a maldade que havia na terra, mas também encontrou em Noé um homem justo, que andava com ele. Isso nos encoraja a refletir sobre nossa própria vida. Estamos vivendo de maneira que Deus nos reconheça como seus filhos? Estamos dispostos a seguir suas instruções, mesmo quando o caminho parece difícil ou impopular? Através da arca, Deus não apenas trouxe juízo, mas também ofereceu um meio de salvação. Assim como Noé e sua família foram preservados, somos chamados a encontrar refúgio em Deus, que é nosso protetor e salvador. Que possamos buscar sua presença diariamente, confiando em sua graça e em suas promessas. Ao encerrarmos este estudo, que as lições aprendidas nos inspirem a viver com integridade e a sermos agentes de mudança em nosso mundo. Que possamos ser luz em meio à escuridão, refletindo o amor e a justiça de Deus em tudo o que fazemos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, e que possamos continuar a buscar a sua palavra com coração aberto e disposto a aprender.